Bom dia, alô, olá. Estou aqui para falar hoje sobre aromaterapia junto com a minha irmã, Luciana Botelho, que é uma especialista nisso, é uma pessoa muito conhecedora. Eu vou convidar ela daqui a pouco. Oi, bom dia, Marília. Deixa eu assinar aqui. Vou convidar minha irmã, que já deve estar a postos. Vamos ver aqui. Pronto, Lulu, pode entrar. Já mandei o convite para você. Eita, Eita, tá com a muda. acho que é Isso, agora escolhe. problema. Ah, É, eu escolha aí a sua. Juliana entrou. assim, Escolha aí agora seu filtro. eu vou A botar. Ângela tá ao vivo, ó. Ok, bem? Eu sou linda de qualquer jeito, né? Portanto, É, deixa eu ver. Ficou melhor, não ficou? essa ficou. Tem uma corzinha maior. É, ok. Ângela Essa já aí. entrou! É. Nossa cunhada amada. Eu sei que é Tá. difícil acordar cedo num domingo chuvoso desse. É por isso que Isso. é. Mas ela é presente. Ângela, para você. Juliana Paula. Quem é Juliana Juliana é Paula? minha cliente. Ela botou bom dia. Olha, depois, Jussara, minha cliente, ó, depois de um tempo, depois de 5 minutos, eu só vou acenar. Eu só vou acenar, tá, gente? Porque aí eu fico toda atrapalhada. Vou acenar aqui, eu vou acenando. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar, até 10h05, até 10h35. Eu dou um tempinho, e aí a gente depois começa falando, tá? O que é que tu estás procurando aí, Lulu? Estou dando bom dia a todos. Ah, tá bom. Diz bom dia sim, ó, Lu. Bom dia. Não precisa escrever, Eu não. gosto de escrever. A não perder o hábito, daqui a pouco a humanidade não escreve mais. Tá bom, tá bom. Lulu é minha irmã do meio. Eu sou uma pessoa rica de irmã. Eu só tenho Somos, né? irmã. Somos ricas Eu de só tenho irmã de alta qualidade. é vibração lá em Lá em cima, né, Nanda? cima, né? E também é minha terapeuta, Lulu. Eu até pensei, Lulu, estava pensando em a gente começar. A gente fez uma pautinha, como sempre aqui. Nós fizemos uma pautinha, eu e Lu. Mas eu pensei hoje em começar, isso a gente não falou na nossa conversa, de começar falando sobre a minha experiência com tu me Ah, atendendo naquela fala. época que eu tive ansiedade, Legal. né? Aí, bom, já são 10h35, a gente já pode começar. Eu vou começar com isso, tá? Depois aí eu Certo. passo a palavra para você e você vai explicando. Porque, vê só, toda vez que eu falo em aromaterapia, as pessoas fazem, e como é que atende? E como é que é isso? Então, eu pensei em dar como foi a minha experiência, porque aí a gente já faz um quadro de uma experiência psicológica, né? Uhum. Como foi o atendimento psicológico. Muito bem. Em 2020, por causa de várias questões que estavam acontecendo na minha vida, eu ativei o estado de ansiedade. Tá botando o dedinho Comecei a assim? atender, comecei a atender você antes disso na Ah, cidade, claro. quando eu tinha consultório lá. Foi Isso, minha cobaia. isso. Não, isso Mas eu vamos já lá. fiz vários atendimentos com o Lulu, certo? É, Mas eu quis falar esse por causa porque foi da o mais. questão da psicológica. E da questão psicológica, porque a aromaterapia, ela é muito ligada às questões físicas na cabeça das pessoas. Mas a psicologia, não. E eu fiz um trabalho em psicologia. Então, era isso que eu queria falar. Eu já tratei da minha unha, eu já tratei de dores Articulares. articulares, eu já tratei de ânimo, eu tenho um hidrolato
que é para músculo, o hidrolato para trabalhar o músculo, mas eu queria falar de 2020, tá? Antes de começar o meu tratamento psiquiátrico, porque tem um tratamento psiquiátrico, eu já baixei a onda com os hidrolatos de lavanda, como é que chama aquele que a gente bota? O O inalador. inalador. Isso O aqui, ó, gente. inalador. Isso. O inaladorzinho do nariz. E isso já baixou muito, né? Mas mesmo assim eu precisei também do trabalho psiquiátrico. E quando eu cheguei nesse nível de precisar, porque minha química cerebral estava desorganizada, Olivia, eu precisei também de um acompanhamento de escuta. O meu psiquiatra pediu, volte a fazer o tratamento de escuta. E eu escolhi Lulu para me acompanhar. Acho que a gente fez um trabalho de mais ou menos um ano, não foi? Foi. Mais ou menos um ano, onde a gente se encontrava de 15 em 15 dias, que era ótimo, era só eu subir a escada e ir para o consultório de Lulu. Aqui a gente tem essa Né? facilidade. Ela Eu tinha estou em cima, ela está embaixo. Isso. Aí eu subi a escada, ia para o consultório de Lulu e a gente tinha mais ou menos uma hora de conversa, né? A gente tinha mais ou menos, olha, Sandra Tenório, que é uma entidade Sandra, aqui, amiga de infância! amiga de infância. Bom, aí a gente conversava, eu falava sobre minhas questões, como falaria para qualquer psicólogo. A gente conversava. Sim, ela é minha irmã. E dizem que não pode ser atendida. Mas antes eu perguntei a ela se ela iria suportar eu falar dela, porque tinha questões que era com ela. Você lembra, Lulu, que eu perguntei isso para você? É. Né? Eu disse, Lu, vai ter questões que é contigo. Será que tu suporta? Ela disse, bora tentar, bora ver. E eu trabalhei algumas questões que tinham a ver com ela. E ela me ouviu muito bem, não misturou as bolas, né? E me deu orientações que eu uso até hoje. Então, ela me ouvia durante alguns minutos, né? A gente falava sobre questões psicológicas, e além da escuta, ela acrescentava os inaladores, os hidrolatos, e a gente fez isso durante um ano, de 15 em 15 dias, quando eu comecei a me sentir melhor, quando eu comecei a controlar tudo, aí a gente deu alta, né? Mas assim, eu acho que foi mais ou menos um ano, porque os 3 primeiros meses do processo de ansiedade é pau, assim, outra coisa. Se não fosse Lulu por perto, que tem um conhecimento grande, porque foi a primeira vez que eu tomei medicamento psiquiátrico na vida. E Lulu tem um conhecimento muito maior do que eu sobre o uso do psiquiátrico, do remédio psiquiátrico. Aí, se não fosse por ela, eu não tinha continuado o remédio. Não tinha continuado o remédio. Porque qualquer coisa que acontecia, eu corria. Lulu, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Aí ela fazia calma. É assim mesmo, é o efeito colateral. É assim, assim, assim. E aí eu me acalmava. Né? Respira, Então, os 3 primeiros. usa lavanda, usa camomila romana. E tem paciência, né? Isso. Então, nos 3 primeiros meses do medicamento, porque era o lugar onde eu estava mais desconectada, eu estava mais desorganizada, né? E o remédio faz efeito em longo prazo. Ele demora 1 mês para começar a fazer efeito e 3 meses para a gente se estabilizar. Então, nesses 3 primeiros meses, foi muito importante a presença de Luciana, com o conhecimento dela. Vou chamar de Lulu mesmo, esse Lu. Mesmo. Aí foi muito importante o apoio dela. E agora eu faço isso com os meus clientes, porque agora eu tenho conhecimento. E quando um cliente meu está precisando usar medicamento psiquiátrico, eu faço a mesma coisa que ela fez por mim. Bom, dito isso, aí eu queria que eu acho que você começasse como é a tua visão de um atendimento contínuo em aromaterapia. Porque as pessoas perguntam, aromaterapia é feito psicologia, psicoterapia? Como é a aromaterapia? Bem, a aromaterapia, eu acho que é um caminho que você pode seguir com qualquer outra terapia. Com a medicina, com a psicoterapia, com a psiquiatria, com qualquer área do autoconhecimento
e da saúde física, mental e vibracional. Porque o óleo essencial ele é um fármaco, né? São mais de 200 compostos orgânicos que existem dentro daquela substância extraída da planta e vai atuar no físico. Só que, como vem de uma planta, ele tem essa questão vibracional. Quer dizer, ele trabalha no emocional também. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, experiência minha, né? De eu receber um cliente, eu tô com uma dor de artrose no joelho. Então, a gente vai trabalhar a dor de artrose no joelho. Mas aí, quando a gente começa a utilizar os óleos, e aí são alguns óleos específicos, que vai depender do indivíduo, né? Eu digo muito que a aromaterapia não é para quê, é para quem. Não é receita de bolo, né? Às vezes, Fernanda mesmo tem um caso que teve uma mistura que eu fiz para ela, justamente para ela ter mais atividade e tudo, que ela não se sentiu bem. Então, a gente teve que interromper e ver o que é que estava acontecendo ali. O que é que estava mexendo no emocional dela, para ela não estar se dando bem com eu chamo de mistura, o pessoal chama de blend, chama de sinergia, eu chamo de mistura mesmo, porque é uma mistura. Então, a pessoa começou a melhorar da dor, mas começar a trazer problemas emocionais. Porque ela tinha artrose. Mas no momento, o problema ela não queria andar para frente na vida dela. Então, pé, joelho, quadril, tudo que faz a gente caminhar, sofre, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a trabalhar as duas coisas juntas, né, através da massagem, porque uma coisa que Nanda falou, que não falou, é que, por exemplo, o meu trabalho, pelo menos a minha metodologia, primeiro a gente senta, a gente conversa, eu procuro saber por que a pessoa estava ali, me procurou, quais são as questões principais que ela quer resolver ou aprofundar, né? Ou qual é o problema físico que ela está sentindo. E depois disso, dessa conversa, tem uma degustação olfativa para eu descobrir quais são os aromas que encantam a pessoa, quais são aqueles aromas que ela realmente não gosta. E aí depois a gente vai para a maca para uma aplicação de uma mistura de óleos que ela vai receber já na hora. Porque a absorção do óleo ele é feita por via cutânea, inalatória, né? E oral. Eu não indico a via oral, porque vai depender muito do caso e é uma coisa assim muito específica. Os óleos, a gente tem que entender que o óleo essencial, ele é um concentrado, quer dizer, numa gota de óleo essencial de limão, você tem uma carreta de limão, vamos supor, né? Então, você não pode esquecer disso e estar ingerindo de qualquer forma. Então, tem a forma correta de ingerir, o momento correto, dependendo do caso, porque às vezes, por via cutânea ou por via inalatória, a gente não consegue. E também tem os hidrolatos. Os hidrolatos, eles são produtos da destilação do óleo, porque o óleo essencial, ele é obtido através da destilação por arrasto a vapor. Não todos, mas alguns. Então, desse processo químico, você vai ter o óleo e vai ter a água. Nessa água, ela vai ter princípios ativos também que vão te ajudar. E essa água ela é mais segura de você tomar.
Não é para tomar pura, é para tomar diluída, tem todos os critérios que a aromaterapia tem como preceito. Deixa eu dizer uma coisa que você fala muito e que eu acho importante, né? A aromaterapia, ela trabalha em termos vibracionais, mas ela também trabalha em termos químicos. Então é preciso ter cuidado. É uma coisa que pode ter efeito colateral, não é feito um floral de Bach, que é só água e vibração, né? Não. Por exemplo, alguns óleos, eles não são indicados com medicação psiquiátrica, por exemplo, porque elas podem inibir a ação da medicação ou acelerar. Então, eu digo assim, que todo acompanhamento de aromaterapia com medicina, o médico tem que ser aberto a isso e estar acompanhando, porque é uma responsabilidade e o médico precisa saber. A pessoa não pode fazer sem o médico saber. O médico precisa dar o aval dele e dizer, vamos tentar, né? Eu já tive, né? Médicos que estavam super abertos e médicos que diziam, não, isso é panaceia, não vai adiantar de nada, então não... Mas aí a pessoa fazia e terminava melhorando, mas fazia da forma correta, né? Com acompanhamento, com instrução da minha parte, e a gente fazia coisas mais leves, né? E dava certo, mesmo sem ele saber, né? E não deixava de tomar alopatia. Não é para a gente fazer aromaterapia e deixar de tomar alopatia, não. Se você está com uma inflamação grave e o médico te passa um anti-inflamatório, você faz as duas coisas. Você faz aromaterapia local, tópica, você faz o anti-inflamatório. Agora, o que você vai perceber é que com o tempo você vai precisar menos do anti-inflamatório do que do óleo essencial. Então, você vai usar uma coisa que vai te fazer menos mal para o estômago e outros órgãos, né? Eu vejo a aromaterapia como um preventivo. Você pode não tomar nenhum remédio alopático se você estiver usando preventivamente, antes de adoecer. Depois que adoece, depois que tem uma questão realmente concretizada no físico, aí você faz a junção da aromaterapia com o remédio alopático. E aí eu acho até que potencializa, né? A aromaterapia potencializa. Você precisa tomar por menos tempo, uma dosagem menor. E, assim, cada óleo tem uma vibração, cada óleo tem uma composição. Geralmente tem 3 ou 4 substâncias, né, compostas, que tem maior nível no óleo, né, em maior quantidade. Então, a gente vai um pouco pela química também. Às vezes, a pessoa não suporta muito por alguma questão o aroma do óleo, então a gente vai pelo perfil químico e ajusta fazendo substituições, né? Então, a aromaterapia funciona mais ou menos desse jeito. É óbvio que para cada cliente é um atendimento diferente, porque nós somos únicos, né? Então, cada cliente tem um protocolo, tem uma forma de abordagem. E outra coisa também que eu gosto de dizer é que se você pode tomar um chá ou um suco de limão, para que tomar óleo essencial? Né? Você vai tomar os princípios ativos da planta de uma forma saudável, né? Vai substituir talvez o café, se você tem labirintite, por um chá que não tem teína, e você vai variando os chás, porque chá também não é para a gente tomar só aquele chá, não é bom. Tudo demais faz mal, já dizia Paracelso, né? Paracelso é uma frase que muito aromaterapeuta gosta de dizer, que virou até clichê, que a diferença entre veneno e remédio é a dosagem, né? Então, funciona dessa forma. E também tem os extratos CO2, que são extratos de plantas através de um outro processo de extração.
Nesse caso, a gente chama de óleo essencial, mas é extrato CO2. O que acontece no extrato CO2 é que o que está no hidrolato e o que está no óleo essencial, eles vão juntos. Então, você tem uma potencialidade maior, né? Aqui não é muito utilizado, também não é não é fácil de achar, eles são mais caros até por conta do processo de extração também. O que eu poderia falar mais sobre a aromaterapia em termos de consultório, de clínica de prática, né? Outra coisa é você se comprometer com o tratamento. Como com a psicologia, como com a psiquiatria, a gente tem que se comprometer com o tratamento. Não adianta você chegar aqui, vir, a gente fazer todo o negócio e durante a semana você não fazer nada do que eu indicar. Porque aí não funciona. Ou se funcionar, vai demorar muito mais. Porque uma coisa que eu já percebi tem mais de uma década já que eu trabalho para uma terapia atendendo, é que é rápido. É uma coisa que é rápida. No caso de Nana, demorou um ano, mas que tinha uma questão psiquiátrica por trás e a gente precisou realmente estender mais um pouco para ela estar bem diga. E eu fiz um trabalho, veja, não foi só aromaterapia. No meu caso, eu fiz o acompanhamento meio psicológico, né? Eu escolhi você como minha terapeuta para fazer. E o trabalho psicológico, eles não são curtos. No geral, eles não são curtos. Eu acho que um ano até curto para um trabalho psicológico. Então, há questões mais simples que realmente a aromaterapia age e é rápido, não é demorado, não. Agora, há casos que realmente a pessoa precisa, e eu acho que é um caminho perfumado, é um caminho cheiroso. É uma terapia que agrada, né? Você fica perfumada, você fica cheirosa, você... Enfim, eu me apaixonei pelos olhos e é um vírus. Depois que você adquire esse vírus, você não tem vacina para ele. É uma coisa que a gente vive estudando, porque hoje o universo abriu as portas para as pesquisas científicas para os óleos essenciais. Então, tem muito artigo saindo e as pessoas estão começando a ver os benefícios. Óbvio que a gente tem que pensar que é um recurso que ele não é renovável, né? Tem alguns óleos que já estão em extinção, porque a planta está em extinção, né? E aí você precisa moderar, por exemplo, o pau rosa, assim, muita gente, porque o pau rosa é maravilhoso. Eu fiz, mas você tem outros que você pode usar, em vez de usar o de uma planta que está praticamente extinta. Outra coisa dentro da aromaterapia, pelo menos eu vejo assim, eu prefiro usar óleos orgânicos e de coleta selvagem, ou seja, que são da natureza mesmo. Porque a planta, ela informa muito para você. Os óleos de raiz, né, vetiver, angélica e outros, são óleos aterradores. São óleos que te dão chão. Por quê? Porque é tirar da raiz da planta, né? Os óleos de tronco são óleos que te dão força para enfrentar momentos difíceis. As folhas e as flores são mais comunicativos. Então, quando a pessoa tem problema de comunicação, é tímido, então você usa mais os óleos que eles têm essa fluidez, né? Então, quando você olha para uma planta aromática, você percebe já para que serve o óleo, né? E aquelas plantas que são nativas ou que são selvagens, né? Raras, mas selvagens, elas têm uma capacidade muito maior de ação vibracional do que uma planta cultivada. Porque a planta cultivada vai ter
tudo que ela precisa para ela crescer. Ela não vai passar por intempérie. E a planta nativa, a planta que cresceu porque era a região dela, enfim, ela não, ela vai ter que passar por pragas, ela vai ter que passar por dificuldades de conseguir os nutrientes, de períodos de seca, períodos de muita chuva. Então, a planta ela carrega isso com ela e traz para o óleo. Então, quando a gente trabalha com a aromaterapia mais para o lado emocional, eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com esses óleos, porque eles vão mais diretamente na questão do que um óleo, porque a gente também não pode deixar de pensar de que, como são recursos não renováveis, a gente precisa ter bons óleos essenciais e que sejam cultivados com aquela composição química que a gente precisa ter. Eu vejo você falando muito, já entrando nesse assunto da produção de óleos, né? Que tem empresas que estão ligadas mais nisso. Ai, Meire falou aqui uma coisa, deixa eu ver o que é que ela falou. Há restrições para quem tem alergia, sempre fico na dúvida, justamente pela sensibilidade no cheiro. Ela espirra. Vamos responder, Meire, então. Meire, você já sentiu algum aroma que espirrou? Então, pelo jeito, ela tem, porque ela já deve ter espirrado, certo? Aí precisa saber qual seria. Aí você pode usar agora, você vai usar numa diluição menor. Não você vai cheirando. usar, não cheirando, não com isso aqui, ó. Isso aqui jamais. Você não usa inalador daquilo que faz você espirrar. Não, né? E aí tem que ver o que é que está por trás dessa alergia, né? É uma rinite, é um adenoide, porque aí vai ter aqueles óleos que vão te ajudar a melhorar, inclusive, essa questão. Eu entendi, acho que a pergunta dela agora. Ela tem alguém ou ela, sim, sempre cheiro de menta, bala. Sempre é o cheiro de menta. A bala de menta. Então, ela já tem uma experiência com a menta, que faz ela espirrar. Ela, pelo que eu entendi, ela tem alergia e ela sempre fica na dúvida se é bom usar o óleo, já que ela tem alergia. Não, óleo de menta você não vai usar. Se você usar óleo de menta, você vai passar o dia espirrando. Mas outros óleos não, assim. Agora, veja bem, você tem alergia ao cheiro da bala de menta. Será que o aromatizante da bala de menta é natural? Será que é artificial? Será que esses espirros sequenciais são por conta da bala de menta realmente ou de uma substância que está na bala que é química e você não conhece? Então, você teria que fazer uma experiência. E aí eu indico assim, uma experiência leve. Você diluir o óleo numa jojoba ou botar um frasquinho do óleo de menta piperita. Porque a gente tem várias mentas. Tem a menta vencis, tem a menta piperita, que é a mais forte. Tem várias mentas. Então, você pode botar um vidinho de longe e perceber se você vai ter esses espirros em sequência ou não. Eu tenho uma cliente e ela tem uma rinite que ela não respira pelo nariz. Né? Ela não respira pelo nariz, ela só respira pela boca. Agora, ela é uma cliente que eu digo que ela é uma cliente trabalhosa, porque ela não faz o que eu peço. Eu faço a sinergia para ela fazer a inalação a vapor, aquela antiga, né, que chama sauna facial. Aí ela faz... Ela faz, pronto, Fernanda faz. Ela faz por uns 4 dias. Aí, estou ótima, estou respirando bem, minha voz está melhor. Para. Não termina, porque eu, assim, na minha linha, são ciclos de 7 dias. E aí a gente dá um intervalo, porque a aromaterapia também não é uma coisa para a gente estar usando direto, não. É como... Eu comparo com um antibiótico. O antibiótico você não usa um período e você para. Então, a aromaterapia também é assim. Então,
Se você tem um problema pontual, você faz o ciclo de 7 dias, dá um intervalo, vê como se sente, e aí depois faz novo ciclo de 7 dias até completar 21. Se completando 21 dias, você não realmente não se voltar tudo, aí a gente vai ter que rever a anamnese da pessoa para saber por que que ela tem aquela rinite tão forte, daquela forma que ela não chega nem a respirar pelo nariz, né? Mas no caso dela é teimosia mesmo, porque ela não termina o tratamento. Ela começa, faz 3 dias, depois fica com preguiça de fazer a sauna facial. E aí, ela mesmo já me disse, né? Ela disse, Lu, quando eu tiver, assim, com um propósito, assim, bem disposta, aí a gente começa de novo. Tá bom, vou esperar, né? Veja, eu fico pensando sempre, né, que a aromaterapia é como se eu te vejo meio como uma farmacêutica, né? Tu estava dizendo que tem um tempo, é como um remédio alopático, você tem um tempo de uso porque ele tem um processo químico também. Ele não é uma questão só vibracional. Então eu te vejo às vezes como uma farmacêutica, uma boticária, né, que faz o remédio. Eu sou mais boticária, uma É, boticária. isso, e aí faz aquele remedinho, a gente toma por um período. E aí é uma coisa que eu até me esqueci. Você já tinha me dito isso, mas eu estava esquecida, né? Da ideia de que tem um período de uso e o resultado a gente vê nesse período, não é indefinido, né? É um período. E aí a gente tem que avaliar novamente se aquilo ali está funcional para a pessoa, né? É. E também lembrei de outra coisa. Tem coisas que são meio que milagrosas. Por exemplo, o olhinho que tu faz, né? O olhinho que tu faz para minha dor de bursite, né? Não sei se é bursite, mas é bursite. Aquela sinergia, né? Aquela mistura são para dores articulares, Pronto, tanto pronto, de osso, cartilagem, pronto. Aí eu tendão. fiz o mau uso disso. Dei um machucão, né? Eu passo uma vezinha, no máximo 2, e aquilo já para de doer. Já para de doer. Uma outra coisa que eu acho milagrosa era o meu hidrolato, que acabou, né? O meu hidrolato de lavanda. Meu hidrolato de lavanda, eu gostava de ser. Estou precisando repor Pois é, estoque. você tá sem estoque, não fez mais para mim. Aí eu colocava assim, guardava ele, eu diluía, porque funcionava muito. Os hidrolatos comigo funcionam muito, né? Então eu diluía em água, né? E aí tomava um copinho daqueles de medida de remédio quando eu estava com excitação para dormir. Funciona tanto o hidrolato de lavanda como o Rescue. É Meire, né, que está falando aqui. Tu estás lendo Meire? Meu É, filho está é com muito. dermatite atópica crônica avançada. Kurosaki, é ela? Oi? Meu filho está com Kurosaki, Meire, dermatite é Meire. atípica, atópica, Com quase crônica 20. avançada. E já não faz efeito com remédio e antibióticos por quase 20 anos. Qual seria a causa ideal para causas de ansiedade? O Lucas sempre piora quando está ansioso. Olha, primeiro terapia, tá? Para equilibrar a ansiedade, é. Primeira coisa que eu digo a você se já tem 20 anos que ele trata isso, tá ligado ao emocional. Tem algo dentro dele que ele não está conseguindo digerir, tem algo que ele tem medo de colocar para fora, tem algum medo aí, né? E aí o organismo da gente bota na pele. Podia ter sido em outro lugar, mas no caso dele foi a dermatite, né? Então, tem óleos para ansiedade, inclusive tem sinergias para a própria dermatite, né? Que a gente trata topicamente, né? Diminuindo prurido, inflamação. Agora, sempre vendo o emocional, não é só a ansiedade. Ele pode ficar ansioso porque a dermatite aparece, a dermatite pode aparecer porque ele está ansioso, então tem que descobrir a causa da ansiedade. Que a gente, quando a gente trabalha com seres sencientes, a gente tem que ir
tentar mergulhar fundo na essência dele. O que eu gosto da terapia é que a gente pode fazer isso de forma não dolorosa. Porque aí a gente oferece um óleo, e aí de repente ele tem um insight, oferece outro, vem outro insight, e aí a gente vai formando o quebra-cabeça, junto com o terapeuta, que vai dar ferramentas para ele, para lidar com aquelas questões, né? Tem sim. Tem sim óleo para ansiedade, não é a lavanda só, a lavanda é a queridinha de todos, né? Mas eu digo que às vezes a lavanda, tem gente que não gosta de lavanda, e às vezes a lavanda, porque a lavanda é um óleo que é bom para ansiedade, mas ele baixa muito. Então, se você usar um óleo de laranja doce, um óleo de bergamota, talvez seja mais eficiente do que a lavanda. Ou até uma mistura, uma sinergia dos três. Então, é bom primeiro, ver essa questão de com um terapeuta, né, para ver mesmo, ele colocar quando é que acontece. E o diário, olha, eu acho que todo cliente meu, eu digo, por favor, faça uma escrita terapêutica, um diário aromático. Você vai escrever, estou me sentindo ansioso agora, estou. Escreve num papelzinho, depois põe para o diário. Mas escreve o que você está sentindo na hora, se é raiva, se aconteceu alguma coisa com você no meio do caminho e que te deixou irritado. Porque são essas situações que vão dando norte para um terapeuta também. É a mesma coisa que o psiquiatra. O psiquiatra não é um vidente, né? O psiquiatra, ele precisa saber os seus ciclos, precisa saber como é que você se comporta, precisa saber de uma série de coisas para poder te ajudar. Então, a gente precisa digo que a aromaterapia, a terapia, qualquer tipo de terapia é uma via de mão dupla. É um processo de crescimento dos dois, do terapeuta e do cliente. Porque essa confiança, é a partir de quando você consegue a confiança do cliente, que você tem essa troca. Né? E a gente cresce junto com o cliente. Isso. E eu sei que tem o trabalho de psicologia que pode ser separado, mas, por exemplo, no meu caso, eu fiz as duas coisas contigo. Não senti necessidade de fazer uma coisa separada, né? Eu fiz o trabalho de escuta, né? Ele está agradecendo as respostas, tá? Eu fiz o trabalho de escuta com o Lulu e fiz o trabalho de tomar os hidrolatos, né? Outra coisa que eu também usei, né? Aí, porque veja bem, o bom de ter um aromaterapeuta em casa é que a gente faz pergunta e ela já vai mandando. Então, assim, ela já desce com tome aqui, tome isso, tome aquilo. Quando me gripo, eu faço essa coisa da cabaninha, dos olhinhos, né? De coisa, melhora pra caramba. Eu tenho um pontinho muito pequeno de sinusite e quando eu fico gripada, ele faz eu tossir. Então, eu já tenho um kitzinho lá, né? Como é que chama a coisa da cabaninha, Lu? Que tu falou? O nome chique é sauna facial. Sauna facial. Isso, eu chamo de cabaninha. Eu faço a cabaninha, boto a toalha e fico ali, né? E eu faço direitinho. Não faço tudo direito, não, mas esse eu faço. Os 7 dias, paro, né? Às vezes eu mudo umas coisas e outras. Porque tem coisa que, quando eu uso, faz um efeito. Você lembra aquele que eu fiz? Você fez para uma coisa que eu nem me lembro mais, o inalador. E eu comecei a ficar agitada, né? E aí eu tive que fazer outro inalador para acalmar. Era para outra coisa, mas aí eu fiquei muito agitada. Então, funciona muito comigo, né, a aromaterapia. Porque é isso que eu digo. Cada indivíduo é único. Então, não é que tenha sido efeito contrário, mas tinha realmente um óleo essencial que ele dava energia, mas o que Fernanda toma, a diluição de Fernanda é 10 vezes a diluição mínima, porque ela chega perto e já está funcionando.
quando é assim é ótimo, porque a gente usa menos óleo essencial, a gente protege mais a natureza, protege mais as plantas, né, aromáticas, e a pessoa tem o mesmo resultado, né? Para mim funciona, parece que eu sou muito sensível, né? A algumas coisas, não é a tudo, mas algumas coisas eu sou muito sensível. Lavanda eu sou muito sensível. Esse da agitação eu fiquei muito sensível, né? Os outros funcionam normal, né? Não tem exagero, mas teve uns que teve realmente de eu reagir muito e nem era para aquilo que eu estava tomando. É. E aí a gente teve que corrigir depois, né? E é essa questão que eu falei logo no início, né? Que como a aromaterapia trabalha em todos os corpos, dentro da psicanálise, então o que você vê muito em consultório é a pessoa ir tratar uma coisa e continuar com você tratando outra, que não tem nada a ver com o físico. Porque desperta realmente. O óleo é um caminho que eu digo que não tem volta. Depois que você acessa isso, você vai precisar trabalhar. E é engraçado, porque na maioria dos casos, né, dos meus clientes, que houve esse acesso, eles estavam querendo trabalhar, mas estavam meio assim, é hora, não é hora, é hora, não é hora, né? E aí, por conta de uma questão física, eu disse, olha, eu tenho uma opção, eu posso tirar esse óleo, colocar o outro e a gente trata só o físico. Ela fez, não, mas eu acho que agora chegou a hora. E aí a gente fez o trabalho, né? Aqui, assim, como ajudar no processo terapêutico, a gente já falou, né, Isso. Nanda? O que é Eu tô aqui. aromaterapia e como funciona, eu acho que eu deixei Já, claro, já, né? já falou. Agora eu queria que tu falasse que eu acho maravilhoso, que é a tua ideia de trabalhar e até fazer aulas sobre isso, né? É, da aromaterapia no cotidiano, não mais ligada só às questões de doença, de recuperação de De saúde, mas questão de de usar no saúde. dia a Então, dia, como estética, é, limpeza de casa. pronto. Eu acho isso massa. Para limpeza de casa, assim, a limpeza física, né? Não estou falando de Isso. limpeza energética. A limpeza de casa, assim, a gente tem o limão siciliano, que é muito bom. Os cítricos, na realidade, né? Os cítricos, por sinal, eles não são extraídos por processo de destilação a vapor, é prensagem a frio. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque existe uma toxicidade nele, que é a furanocumarina, que é uma substância que é extraída, e que em contato à luz do sol queima. Então, sempre que você for usar cítricos, procure que seja livre de furanocumarina, porque eles são redestilados e a furanocumarina é tirada. Agora, essa furanocumarina, ela tem uma função. Então, dependendo do caso, a gente faz num local onde o sol não bata, entendeu? E tem isso. Então, para dentro de casa, eu acho legal. Agora, é uma coisa interessante, porque a gente pode usar o óleo essencial, mas você vai gastar o óleo essencial sem necessidade. Tangerina é a coisa melhor do mundo, a casca da tangerina dentro de casa. Você descasca a tangerina, espreme ela, porque quando você espreme aquele negocinho que sai, aquilo é óleo essencial, e espalha pela casa, porque aquilo ali dá uma leveza, dá uma limpeza de ambiente. O cheiro, a tangerina, ela traz alegria, né? A mesma coisa com a laranja. E aí ela vai secando, né? Você tira o máximo que puder da polpa, ela vai secando e depois você vai trocando. O da Para da limpeza, estética, que eu é, fiz. Eu fiz máscara. para estética, ela é muito boa. E aí são óleos mais densos, são óleos de resina, mirra, sândalo, é, são óleos, immortelle, são óleos também que são um pouco mais caros, mas você usa junto com a argila, né? E aí você tem um tratamento que é um tratamento natural, não tem química, né?
Aí você Isso, faz a isso. aplicação, eu geralmente faço aplicação em consultório e preparo para que a pessoa faça 2 ou 3 vezes na semana em casa, Então, né? não precisa ser só o uso da aromaterapia, não precisa ser só curativo. Ele pode Não, ser preventivo e não, ele também pode ser e estético, até, né? e até os perfumes botânicos, Ai, né? eu Porque tenho um perfume. Lulu fez um perfume para mim. Eu uso é, pipoquinho para não gastar. inclusive os perfumes botânicos, algumas vezes algumas pessoas me procuram e dizem assim, não, eu queria um perfume que não tivesse tanta química. Então aí a gente faz para aquela pessoa um perfume que seja agradável para ela. Agora, geralmente os perfumes botânicos, eles não duram muito tempo, porque a fixação é diferente, a fixação é por olíbano ou por mirra, são resinas, né, que a gente utiliza para fixar o álcool cereal. Então, ele não dura muito na pele, mas ele tem eu acho que essa coisa gostosa, de que quando você coloca, você sente o bem-estar, né? Eu sinto quando eu boto o meu perfume. E você diz que não fixa, mas eu sinto ele na minha roupa por alguns dias. Por exemplo, às vezes eu boto antes de Na dormir. pele, é na pele, né? Porque a pele da gente é que a fixação na pele é que é mais Ah, difícil. sim. No Tá. tecido, não. Até porque, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, não, mas eu disse, olha, o hidrolato de lavanda mesmo, você pode borrifar no seu travesseiro. Ou botar uma gotinha de bergamota. Agora que a bergamota, como vem da laranja, ela é amarelinha, ela mancha. Então, eu prefiro óleos que não manchem, a não ser que sua fronha seja escura. E tudo bem. Bota uma pontinha na ponta não é onde você vai dormir, mas assim, na ponta da fronha do travesseiro. Porque você vai passar a noite inalando aquilo ali. E vai te fazer bem. Tem os difusores, que eu até Sim. tenho os difusores aromáticos, mas os difusores Mostra aí aromáticos. o que é o difusor, bota na câmera, porque aí isso. Ó, esse Eu aqui tenho é um um. desse Eu também. gosto muito desse. Ele vem com todo equipamento dentro, que é a tomada, vem com um recipiente para você fazer a dosagem da água. E aqui você vai, de Eu acordo com tenho a um sua. também. Eu vou Com mostrar a o meu. sua O meu é diferente. é, Ó, o meu é diferente. Não sei nem se dá para caber aqui. O meu é diferente. O meu é esse aqui, ó. É o maior do do que o teu. já é meio uma flor de tulipa, É. né? Então tem os aromas. Mas aí, por exemplo, você usa por um tempo, um período de tempo, depois desliga e vai dormir. A gotinha do óleo, não. Você bota lá e não se preocupa, tá Certo. Ó, certo? Meire tá perguntando para dentro de armário. Usa sachê? Sachê. Olha, para dentro de armário, eu gosto, é um óleo mais caro, mas eu gosto muito do cedro. É o cedro com clove, que meu nome, meu Deus, em português. Com cravo, o cedro com cravo. Porque eles espantam traça, eles deixam um cheirinho bom. Agora, se for para mofo, é vinagre, não tem jeito. Eu já tentei de tudo com aromaterapia para poder ficar cheiroso. Bota até no vinagre, para não ficar aquele cheiro forte do vinagre. Mas para mofo não tem jeito. Para mofo é vinagre mesmo. Ângela colocou aqui cravo. Não sei se cravo para mofo ou para o cheirinho. Ah, É me o, explica é aí, o, Ângela. O que que é? Se o cravo é para mofo, ou cheirinho, ou para proteger de traça. Ó, falando nisso, Lu, já que a gente falou como é que chama esses negocinhos que a gente mostrou? os difusores. Difusores. Falando em difusor, eu tenho uma cliente que já, quando viu que eu ia falar contigo, ela não ia poder assistir hoje, mas ela ganhou um difusor e ela queria saber, na casa, quais são os que ela colocaria. E aí eu queria que tu fizesse a diferença. Era a tradução. Ah, tá. Porque tu Ah, falou em sim. inglês. Eu acho que falou. É. É. Obrigada, Ângela. Sim, porque eu queria que tu fizesse a diferença entre o aroma só para perfumar a casa
e o aroma, as essências para fazer tratamento, porque tem diferença nisso, né? Olha, por exemplo, existe, se você for comprar, por exemplo, isso aqui é um óleo clássico, um vidrinho clássico de óleo essencial. Você vê muitos por aí que não são óleos essenciais, tá? Eles são assim, mas geralmente o vidro é plástico. No rótulo você não vê muitas informações. E aí você vai na composição e vê. Porque aí são essências. Essas essências, elas têm o poder de aromatizar, você pode estar no difusor, perfumar a casa e coisa e tal. Mas ela não vai ter o efeito terapêutico, tá certo? É só para perfumar. É só para perfumar. Para perfumar. Não vai ter o efeito terapêutico sanguíneo. Porque quando a gente sente o aroma, a gente inala, mesmo que seja no ambiente, vai para o nervo olfativo, depois hipotálamo, e depois vai para o pulmão e para a corrente sanguínea. Então, a gente tem o efeito farmacológico. O que acontece com as essências é que a gente não tem esse efeito farmacológico, mas o psicológico a gente tem. Porque o hipotálamo, ele não distingue molécula química de molécula natural. Isso eu não sabia. Pois é, mas então, assim, se você, por exemplo, tem uma essência de alecrim em casa, que não é orgânica, que é uma essência, não é um óleo essencial, e que é mais em conta, e você está querendo estudar, por exemplo, você pode botar umas 2 gotinhas ali no difusor, até num algodão, botar por perto e estudar, porque ela vai te dar foco. Tá aí. Entendeu? Então, funciona, não é a mesma coisa, né? A gente, por exemplo, não pode fazer um produto para passar na pele com uma essência, porque pode dar até alergia. Mas, assim... Para botar no aromatizador? No aromatizador, vai bem, entendeu? Tá. E vai fazer uma questão psíquica, não vai fazer a questão mais física. Ela não vai ter os efeitos farmacológicos, né? Muito bom, isso eu não sabia. Mas você pode usar para perfumar a casa, até porque eu acho assim que eu tenho pena dos óleos essenciais. Eu gosto de usar eles assim em momentos assim realmente necessários e em diluições, assim, porque são plantinhas, né? A gente está tirando, tem que ter esse cuidado, né? mesmo, A gente de tem usar que ter esse cuidado com as plantas. Olha, o hidrolato de goiaba é uma maravilha para a pele, até para você só borrifar. Eu tenho uma aqui, esse daqui é de uma marca que eu gosto, esse é de lavanda. Esse também serve muito para acalmar a pele que tem rosácea, a pele que está irritada, às vezes, por conta A questão do fio sol. de Meire também? Pode sim, o hidrolato, passar o hidrolato. Agora, Meire, aí você vai pegar uma partezinha pequena, passar nele para saber se ele não tem alergia. Porque, olha, alergia tem a ver com o sistema imunológico. Sistema imunológico é defesa. Então, do que é que ele está se defendendo, né? Então, a primeira pergunta é essa, né? E isso aí pode ser uma questão interna dele, não tem nada a ver com ambiente, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com isso. Então, é bom sempre testar tudo que for passar nele, testar antes. A gente está chegando nos 5 minutos finais, que a gente precisa encerrar para poder gravar, né? Para poder usar. E aí eu queria dizer que eu acho que Eduardo está nos vendo aqui, que ele botou minha cunhada essa vida. Só pode ser Eduardo, né? Tá, eu acho que foi Carla, não. Não, Carla é cunhada da gente? Carla é irmã. Ele está usando o telefone de Carla. Provavelmente está usando. Então, é Eduardo. Estamos com 2 cunhados aqui, tá? 2 cunhados, né? A Ângela e Eduardo. E o Eduardo. E o pior, vocês já perceberam, né? Que eu e Nanda temos que ser... Gente, Carla é irmã.
Quando botou minha cunhada essa É que vida, ela tá vendo. não, a gente não é cunhada tua, não, Carla. A Tá gente é doida? tua irmã, ô Bedel. Ó, agora vocês já perceberam, quem está assistindo, que uma live comigo e com Nanda dá 3 horas, 5, e a gente não para de falar. Né? Mas eu acho que a gente falou em tudo. É, A aromaterapia ajuda no processo terapêutico, ajuda sim muito. Alivia os conflitos e os traumas, ela pode, e pode trazer à tona as coisas que estão no inconsciente da pessoa, que a pessoa nem sabe, né? Os aromas. Então, eu acho que a gente pode até fazer outra live mais, né, focando mais em alguma coisa, se vocês tiverem alguma questão que ficou, ou alguma curiosidade, e essa questão até da aromaterapia no dia a dia, e prestem atenção, gente, não usem os óleos essenciais o tempo todo, né? É pontual. Então, tem outras maneiras. Folha de canela amassada dá um cheiro maravilhoso, limpa a casa de energia. A lavanda, hoje em dia você encontra nessas lojas, a florzinha da lavanda, você pode fazer sachê, botar dentro do guarda-roupa. Casca de eucalipto, tem um cheiro maravilhoso, as folhas. Então, a gente não precisa estar usando óleo essencial para tudo, tá? E tem os chás também. tá. A gente realmente vai precisar encerrar, senão eu tenho o perigo de não ficar gravada. Eu quero que fique gravada. Aí Carla disse aqui que era ela mesma. E a cunhada que ela estava dizendo que era sabida era a Ângela. Linda Sandra, obrigada por ter vindo. Tô morrendo de saudade de você. A Sandra está dizendo que aprendeu muito. Carla corrigiu dizendo que a gente tem irmãs sabidas também, para não ficar só Ângela. E é menos de 2 minutos. A Ângela está dizendo aqui que eu tenho que encerrar. Ângela tá cronometrando. E pronto, eu acho que é só isso. A gente não vai poder abrir. Luiz Livros está dando parabéns a gente aqui. E aí a gente vai precisar encerrar. Sandra está dizendo que está com saudade da gente. Beijo para quem assistiu. Saudade também, Sandra. Mas você tá aqui, ó. Eu digo que o meu coração é tão grande que está dos dois lados. Márcia, uma colega de curso, está dando parabéns para nós duas. E a gente precisa encerrar, senão tem o risco de não deixar gravar. Cheiro para todos. Obrigada quem ficou. Perguntem, que aí a gente faz outras lives detalhando. Olivia está dizendo que adorou Lu. Eu te adoro também, Olivia. Pronto. Aí a gente está encerrando e eu vou deixar o link de Lulu. Se vocês quiserem seguir ela e fazer pergunta direto para ela, fiquem à vontade. Tá bom. Cheiro. Beijo. Vou fechar aqui.